Ok. Agora, para mostrar melhor e explicar um pouquinho mais aquele esqueminha lá de passar função no argumento, eu vou mostrar para vocês aqui um código um pouquinho diferente. Aqui eu dei um typedef de novo, certo? O typedef que a gente acabou de ver. Um para void pointer, para minha struct que eu vou estar usando aqui para o exemplo. E um typedef de função. Relembrando, typedef void, ou seja, é uma função que retorna nada. Depois, abre o escopo, coloca asterisco, o nome do tipo, e depois os valores dos parâmetros. Isso aqui a gente já viu, é tranquilo. Agora, na implementação da minha struct de teste, eu tenho aqui dentro um elemento do tipo printfunc. Ok? E isso aqui a gente vai usar bastante com estrutura de dados para passar algumas funçõezinhas auxiliares, certo? Por exemplo, uma toString, uma funçãozinha para liberar memória, esse tipo de coisa a gente vai estar usando bastante. Então, é interessante por causa de organização que vocês se refiram a essas funções que vocês vão estar passando por argumento ou declarando dentro de struct como, como funções, como tipos, certo? Usando o typedef. Aí aqui a gente faz o seguinte, eu estou passando uma função do tipo printfunc no argumento. Aqui eu tenho um elemento chamado print, certo? Do tipo printfunc. E o que eu vou estar fazendo aqui é criando uma struct de teste. E eu estou falando que agora que o meu teste.print recebe o print que eu passei no argumento. Ok? E eu vou ter aqui a função testPrint, que ela vai pegar a função que eu passei ali na criação e vai aplicar em cima de um elemento, do elemento que eu também vou passar na criação da struct. Isso aqui ficou um pouquinho confuso, talvez, mas eu vou explicar aqui. Eu vou mostrar rodando, que daí eu acho que roda... que fica melhor para vocês entenderem. Aqui a gente tem as duas structs que a gente vai estar usando e as duas variáveis. Aqui, quando eu vou criar a primeira struct, ok? Só para olhar aqui de novo, só para lembrar. Ela tem um elemento chamado print e um elemento chamado elemento, ok? Um int. Quando eu chamo a função newTest, eu seto o elemento e a função print da variável. Então aqui, a var1 tem o elemento 5 e a função print com seta. A função print com seta, ela é o seguinte. Ela vai receber o int e fazer um print dele com uma setinha. Okay? O print dele com uma setinha. A função print com tab, ela vai dar 3 tabs, depois vai printar o elemento e pular uma linha. E vamos lá. Qual que vai ser o intuito do exemplo? A gente vai criar essas duas structs com números diferentes. A gente pode até colocar números iguais para vocês verem bem. E uma delas, quando a gente chamar a testPrint, vai chamar a print com seta, e a outra delas vai chamar a print com tab. Certo? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui o código para rodar. E é isso aqui. Ó. Então o que ela está fazendo? Eu estou passando uma função no argumento dessa função, uma função no argumento de outra função, certo? Tenho aqui uma struct que tem um atributo que é do nosso tipo, do tipo da função, printfunc, e a gente está setando a função que a gente passou no argumento como o atributo da struct. Então, aqui no caso, ele está pegando essa print com seta e está vinculando com essa estrutura. Aí depois ele está pegando o print com tab e vinculando com essa estrutura também. Isso aqui vai funcionar de forma única, como vocês já viram. Essa aqui funciona só com o print com seta e essa aqui só com o print com tab. E uma não interfere na outra. A gente pode ter várias structures diferentes com funções diferentes. Aí o que vai interferir é na hora de chamar a testPrint. Aqui, como a testPrint é a mesma, ela faz teoricamente a mesma coisa, que vai ser, como a gente já viu, chamar a função print que a gente vinculou anteriormente. Então, a gente pode ver aqui que está tudo certinho.
Uma função ele dá o print com seta e a outra função ele está printando com tab. No quesito passar funções no argumento, era basicamente isso, ok? É interessante que vocês façam com o typedef de função, tem como fazer sem, mas a gente não vai nem estar mostrando aqui que já é para encorajar vocês a fazerem desse jeito aqui, porque fica muito mais legível e facilita para quem vai ler teu código depois, ou se vocês forem pedir ajuda para alguém e tal. Isso aqui é bem interessante estar fazendo. E no geral é isso.